Quanto tempo fazia que ele não sentia um toque? Aí Jesus é extraordinário. Jesus vai além, Jesus toca nele. Fala assim, eu quero. Se identifica com a pessoa. E qual que é um símbolo de pecado? Lepra. Aí o escritor está mostrando assim, ó, tá vendo? Toca. Jesus se veio porque ele é o Deus que se encarna. É que toma, é o que Isaías 53 fala. Tomou sim, a enfermidade. Aí vai se cumprindo. Entendeu? Então, os textos é extraordinário. A lepra, ela tem toda essa simbologia, mas também, aí eu vou falar um pouco mais para frente, o que no caso de Naamã não é bem a lepra como a gente entende hoje, que é a ramsise, né? Que é aquela coisa que vai corroendo a pessoa. Não é esse tipo de lepra do Naamã, tá? Então, tópico 1, Naamã, o chefe do exército sírio. É interessante como o texto, né, ou coloca ele. Tem um problema de folha aqui. Deixa eu só dar uma ajeitada nas minhas folhas aqui. Naamã, um comandante honrado, né? Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. Só para você ter uma ideia, a Síria, quem nasceu na Síria, quem lembra? Vamos ver que é bom de Bíblia, de história da Bíblia aqui. Eu vou dar uma dica para você. Depois de Jesus, ele é um dos homens mais importantes do Novo Testamento. Paulo. Entendeu? Paulo, ele era da Síria, de Damasco. Entendeu? Você precisa ter uma ideia. Naamã era um comandante admirado e respeitado, mas era leproso e essa doença afetava a sua integridade e o deixava vulnerável. Deixa eu ver aqui. Uma coisa interessante, por exemplo, porque a questão da lepra, ela não é a hanseníase, né? Hanseníase. E o que é? Era uma lesão. Por exemplo, se eu tivesse no mundo antigo, provavelmente eu seria considerado um leproso. Eu tenho urticária. Então, quando ataca, pra você ter uma ideia, eu posso escrever meu nome aqui que aparece aqui, ó, mancha vermelha. Se eu pegar minha unha agora e riscar aqui, daqui um pouco você vai ver que fica tudo vermelho assim. Então, eu tomo remédio há muito tempo, entendeu? O médico é crônico. Pode ser que você toma remédio, pode ser que do mesmo jeito que veio, a gente vai embora. Desde 2008 que tá assim. Então, eu vivo tranquilamente, né? Então, se fosse no mundo antigo, dependendo lá que o sacerdote dissesse acerca de mim, eu estaria lá junto com o pessoal lá. Entendeu? Mas assim, não é contagioso. Não é uma coisa contagiosa. Aí ele, não sabe, pode ser uma coisa relacionada aqui, que der um processo de putrefação, né? Ou ele soltasse algum odor que incomodasse. Então a gente não sabe exatamente, mas não é a lepra como a gente vê. Então a maioria das lepras do mundo antigo, principalmente no Antigo Testamento, tem muito essa característica. A característica que a gente entende hoje só vai ter lá com Alexandre Grande, tá? Aí esse tipo de lepra fica mais evidente. Talvez na época de Jesus, assim, aí a lepra seja mais nesse sentido que a gente vê hoje, tá? Então, Naquela época, diagnóstico exato. sim. Eles viram na pele lesões, eles consideravam que era. Era difícil o diagnóstico. Então tem essa noção, assim, não é quando a gente for ver meus irmãos que prega, não é a mesma lepra que a gente entendemos hoje. Mas era uma coisa que só as pessoas. Só que quando ele tinha 26 anos de idade, lá para morar, tinha várias famílias, ele morava lá no lado, ele tinha lepra. E a lepra que eles tinham, o leite era no igual ele tinha cura. Eu lembro que a pele dele arrancava os pedaços. Não era. Era hanseníase, né? Era essa que é uma contagiosa, que realmente faz a degradação na pele da pessoa. É que essa não é a mesma do Naamã. E não era nem a lepra no tempo mundo antigo. Ela não era uma lepra tão proliferada no tempo antigo.
tá? Era muito coisa relacionada à coisa da pele mesmo. Então, que nem o irmão falou, diagnóstica, medicina. Então, uma coisa que hoje se trata, que tem até cura, imagina nós estamos falando de quase 3.500 anos atrás. E Né? também tem um detalhe, ele como soldado, usava muita armadura, essas coisas, isso aí também poderia provocar um tipo de lesão. E aí criava um tipo de... Eu vou com o filme aqui. Quem já assistiu o filme Cruzada? A Cruzada. Quem já assistiu o filme A Cruzada? No filme A Cruzada é um filme histórico e tem um lá que ele é o rei de Israel que tá morando lá e ele é leproso. Entendeu? E é até histórico mesmo, tá lá. E você vê que tem médico lá, tenta. Quem já assistiu? Vocês são muito de filme, hein, mano? Ben-Hur. Ben-Hur é um filme da hora pra vocês assistirem, hein? Quem já assistiu Ben-Hur? Eu já assisti os dois. Tanto o antigão e é um filme extraordinário. Entendeu? Um filme, o Ben-Hur, ele é um escravo, na verdade, ele é um príncipe que se torna escravo e depois ele é vendido, ele ganha de novo, volta para Israel. É um filme extraordinário. E ele tem um encontro com Jesus, né? É um filme assim extraordinário. E a mãe e a irmã dele ficam leprosa. Tá? E vai pro leprosário. Aí mostra o leprosário lá como é, onde as pessoas ficavam. Tem toda uma questão histórica muito legal lá. Então, tem esse filme aí. E esse Ben-Hur tá no YouTube lá, 1957, coisa assim. Tá no YouTube. Quem quiser assistir, é 2 horas e meia de filme e um filmaço, assim. Então, você entender bem o mundo antigo ali na época de Jesus é extraordinário. Tá? Muito bom mesmo. Aí, o momento ali da crucificação, quando Jesus está sendo crucificado, quando Jesus morre, aí a água vai... Aí não fala que as pessoas ressuscitaram, tudo. Aí mostra as pessoas que estavam leprosárias, aquela água ali, o sangue de Jesus mistura. Aí a mãe dele e a irmã dele é curada da lepra. É um filme, assim, extraordinário. Tá? Não é bíblico, tá? Não é bíblico, né? É bom falar, não tá na Bíblia. Não, mas é bonita, a história do filme é muito bonita. Então, a escrava de Deus. Uma das incursões da guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Ele passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento de seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. 2 Reis 5:3. Quem leu o 1 Reis, lá no capítulo 20, né, o Gileade lá, tinha uma guerra lá, porque assim, Acabe, ele estabelece paz com a Síria, com outros povos. Mas aí você tem uns povos que nem todo mundo queria ter paz, né? Então você tem os arameus lá, que possivelmente era bem na fronteira, então tá sempre em guerra com Israel. E nessa guerra, né, eles conseguiram entrar no território de Israel e era comum pegar pessoas cativas e levarem para ou ser escravos ou para vender como escravo. E, de novo, quando a gente fala de escravidão no mundo antigo, irmão, não é na mesma perspectiva da América do Norte, América Latina, África. Não é. É um outro tipo de modelo, vamos dizer assim. Tá? Então, para você ter uma ideia, uma pessoa podia se vender como escrava. Vamos supor, ela não conseguia pagar suas dívidas, não tinha mais condição. Então ela se vendia. Dependendo do contexto, dentro da lei de Israel, ela era muito mais... Era uma lei muito mais humana do que do próprio mundo antigo. Entendeu? Então, por exemplo, era proibido espancar, machucar. Quando eu falo isso, não quer dizer que não havia. Não é isso. O mundo não é perfeito, mas a lei expressava isso. 6 anos dentro de Israel, um israelita que era vendido, que ele se vendia para dentro do seu próprio povo, 6 anos, no 6º ano, ele tinha que ser livre. E aí tinha no Novo Testamento, aí o Flávio José fala assim que ele cita assim, o Flávio José não é bíblico, tá? Ele fala assim que os judeus preferiam comprar um gentil, porque havia um ditado assim, comprar um escravo judeu é comprar um dono. Por quê? Porque dentro de 6 anos, pela lei, ele tinha
Aí quer dizer que tudo era bem? Não, o Herodes tinha um monte de escravo, vendia os judeus como escravo. Então, o mundo é isso. Só que a gente tem que entender qual que é a visão do mundo antigo. Senão a gente mistura o escravo do mundo antigo com o mundo agora que nós conhecemos há 500 anos atrás, 100 anos, 200 anos atrás, que não tem nada a ver. São coisas totalmente diferentes. Você tem uma ideia, no norte, né, na América do Norte, um escravo era proibido de ser alfabetizado. Tá? Era proibido de ser alfabetizado. Essa coisa não existia no mundo antigo. Quanto mais qualificações o escravo tinha, melhor era a posição que ele tinha dentro da família que ele estava ali. Tinha escravos que moravam dentro da casa dos seus senhores. José é um exemplo claro disso, né? Uma pessoa que tinha uma habilidade de administrar, e o texto mostra isso. Então a gente tem que ter essas diferenciar. Passaram a ser tutores do chefe. Que eram as pessoas que tinham educação formal, entendeu? Passaram a ser tutor legal daquele menino ali. Porque ele cuidava daquele menino até ele ficar. Então a gente tem que ter essa perspectiva. Tá? Mas ela tá lá, essa moça é levada para a casa de Naamã. E aqui a gente começa a pensar aqui, né? Dependendo do onde você vai ver, a NVI fala que levou cativa, a Revista Corrigida fala que levou presa. Há também uma discussão, eu sempre entro nessas bolas divididas, mas é legal até para os irmãos pensar. Assim, a gente não sabe exatamente. Muitos comentaristas vão colocar que é Jorão, que é o rei Jorão, mas olha que o texto não diz quem rei que é, qual o reino que é. Se você ler lá 5, você vai assim, ó, havia em Israel, o rei de Israel, mas qual? Está falando de Israel como um todo, então o texto não deixa bem especificado. Mas muitos comentaristas colocam que é o reino do norte. Então, possivelmente é o Jorão, que é o rei. Então, é nesse reinado, lei de Samaria, leva essa moça. E se a gente pensar, até pelo contexto, como ela cita Eliseu, mas quem estava na lição passada quando eu mostrei o mapa e mostrei onde ficava Samaria? Eu até dei a ênfase, ó, Samaria fica perto de Judá, fica perto de Betel, né? Então, quer dizer, ficar bem na fronteira. Onde os profetas ficavam era perto da fronteira de Judá. Então, era, vamos dizer assim, a informação que se tinha do movimento profético no norte, eles com certeza sabia, e até pela fama do Elias, do Eliseu. Então, pode ser uma moça do Judá ou pode ser também uma moça de Samaria. Mas a maioria dos comentaristas concordam que essa moça era de Samaria. Tá? Então, ela foi levada cativa. Só que qual que é o ponto, né? Quando a gente olha e vai vendo, e aí é importante, quando eu vejo muitas vezes assim, aquela moça, eu não vejo, eu particularmente, a minha opinião, eu não consigo me colocar no lugar dela para fazer a aplicação, porque nós não somos escravos na mesma condição dela. Aí um ponto, nós não somos escravos. Quem é escravo aqui? Ninguém é escravo. Tá? Agora, o que é bonito? Aí a gente vai aprender a atitude dela como escravo. A atitude dela. Quem leu o texto? Quem prestou atenção no texto do capítulo 5? Quem pode ler para mim o capítulo 5, versículo 1. Acho que o versículo 1. Síria é um grande homem diante do seu Senhor e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitória à Síria. Ele era este homem valoroso em extremo, porém era comum, né? Quem pode ler o versículo 13, no mesmo capítulo? Mas os seus criados se chegaram a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te mandasse uma grande coisa, não faria? Interessante, você vê que o que o texto mostra, né, que as pessoas que estavam em volta dele gostavam dele. Então, ele tratava bem os servos, né? Então, ele não era... Porque, assim, eu falei, dentro da lei de Israel, havia toda a lei
era muito mais humana do que as vizinhas, mas não quer dizer que não existia pessoas que... Quem lê Neemias, né, você vê que os judeus vendem os próprios judeus como escravos, que era proibido pela lei. Você vê como chegou um ponto de degradação espiritual da nação de Israel, de vender os seus próprios irmãos como escravo, o que era proibido na lei. E aqui, então a gente vê que como ele tratava os servos. E esta disse a sua senhora: se rogar pelo senhor profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Você vê o desejo que ela tem de que ele seja, né, que ele seja curado. Esse desejo de que Naamã seja curado. Entendeu? Então, isso mostra que havia uma relação de respeito, ele não maltratava os seus servos, as pessoas... ele era uma pessoa extremamente respeitada pelo rei da Síria. Depois eu vou falar para você a quantidade de dinheiro que ele leva para Samaria, que é um negócio assim absurdo. Entendeu? Você vê aí você entende como que ele era respeitado, porque ele era um herói de guerra. E o texto ainda diz que o Senhor dava as vitórias para ele. Tá? E aí, voltando. Então, hoje, se nós formos fazer uma aplicação, nós estamos numa situação muito melhor do que a menina. Então, você vê assim, o que nos impede de falar, olha, né? Olhando para o nosso conteúdo lá na igreja, não tem um profeta, né? Mas tem um Deus que pode lhe ajudar, que pode lhe socorrer, tá? Deixa eu ver onde eu tô aqui. Então, eu falei do relato de Naamã. Então, o primeiro ponto aí, que se nós fazer uma comparação, é que a gente está numa situação melhor. Então, eu acho bonita a atitude dela, de ela falar assim, olha, ele está numa situação difícil, mas lá em Israel tem um profeta que pode curar, que pode restaurar ele. Deixa eu ver onde eu entro no próximo. No próximo eu entro um pouco mais, retorno aqui. O segundo ponto é o testemunho dela, que a gente falou já, de ela dizer que existe lá. Aí você vê o impacto, né, do ministério profético do Elias e Eliseu. O impacto desses profetas, que uma menina ficou impactada de ver o que Deus fez, né? Então, tem todo um legado histórico que a menina está vendo ali, e ela está em outro lugar e ela ainda traz isso com ela, né? O Deus de Israel, que ainda cura por meio do profeta, que fala por meio do profeta, tá? Quando a Bíblia diz assim, o Senhor dá vitórias ao Naamã, né? Será dá para a gente entender que era no período em que Deus estava usando as nações vizinhas para dar lições em Israel? Exatamente isso aí. É exatamente isso. Deus tem uma maneira de trabalhar, né? Porque, por exemplo, quando você vai libertar o povo, ele falou assim, o meu servo Sírio. Faltava 300 anos para se nascer, já estava com Sírio de servo. O pensamento é esse. Esse é o pensamento. Deus não vai usar a Síria para corrigir Israel. Depois ele vai não confundir a Síria com a Síria. A Síria. Tem Síria e a Síria. A Síria vai ser mais para frente. A Síria que vai levar a tribo do norte em cativeiro. Então não confunda a Síria com Síria. Tá? A Síria, quem é a Síria hoje? Moderna. Irã. O Irã é a Síria moderna hoje, tá? Amém? Mais alguma? Daqui a pouco eu vou ver se dá para fazer um debatinho bom aqui. Vou jogar um negócio para os irmãos aí. Deixa eu ver se eu estou aqui. Então, a escrava se tornou um agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de servo. Então, a questão de escravos, eu consegui passar para os irmãos essa diferença lá, a diferença do mundo antigo, não confundir com 1500 lá, os escravos do norte, Estados Unidos, né, lá da América do Norte, no Brasil, tem uma diferença muito grande. Exatamente, não existia, bem colocado, não existia a questão racial. A questão racial é uma coisa moderna. A questão era mais étnica, questão do povo mesmo, tá? Da questão do povo do que uma questão de raça. A questão racial é do europeu, né, na verdade.
É uma coisa moderna, esse tipo de visão não existe no mundo antigo. Não existe no mundo antigo, tá? Se você for ler história séria, antropologia, coisa séria, fora do que tem acontecido nas escolas, você vai ver mesmo a literatura antiga, não. A questão arqueológica, você vai ver que não existe isso, tá? Então, não importa onde estejamos, nem a nossa condição, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. Aí o escritor está fazendo uma aplicação da atitude da menina de poder usar a sua situação de dificuldade e a mostrar o Deus de Israel por meio do profeta Eliseu. A gente vai voltar um pouco mais agora nisso aí. Então, a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o rei a fim de lhe contar o que lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel recomendando a cura do seu comandante. Então a menina contou a história, ó, o profeta lá, tal. A esposa de Naamã contou para Naamã e Naamã acreditou. Ao acreditar, ele vai até o rei da Síria pedir para que vá a Samaria. Eu estou colocando Samaria, eu estou tomando um lado, né? Tá? Um ponto interessante. Aqui. Isso aqui era uma coisa muito comum no mundo antigo, tá? Você tinha povos bem desenvolvidos que tinham um domínio de certas práticas da medicina. Por exemplo, os egípcios, eles eram muito procurados por outros reis do mundo antigo para tratar óleos. Então eles tinham uma tecnologia da medicina avançada na questão de óleos, os egípcios. Então muitas pessoas iam até os egípcios para poder buscar recurso médico para tratamento dos olhos. Então era uma coisa muito comum isso acontecer no mundo antigo, tá? O problema é que quando o rei ouviu, o rei pensou que isso era uma artimanha da Síria para poder invadir ao seu território, tá? E aí ele pede e ele foi. Aí ao chegar o rei de Israel, ele ficou atemorizado, rasgou suas vestes, porque ele achou, esse cara tá vindo aqui porque ele tá com artimanha, né? Ele tá tentando infiltrar. E aí, pra você ter uma ideia, só para a questão de valores. Nós estamos falando de 750 milhões de dólares. Se a gente fosse pegar todo as pedras de prata, ouro, todo o volume de objeto, e aí o comentário histórico-cultural ele faz uma atualização para os valores de hoje, 750 milhões de dólares. 750 milhões de dólares são quase 1 bi de dólares. 1 bi de dólares são quase 5 bi de dólares. É o fundão eleitoral lá, 5 bi de reais. Então é a quantidade, o valor, por isso que o Geazi lá cresceu os olhos. E o Geazi não é nem 5 bi, era 10 milhões de dólares. Foi o que ele, com a negociação lá, ele ainda levou 10 milhões de dólares em valores atual. Aí quando a gente sabe esse valor, aí você vai entender por que só 10 milhões dos 750 milhões de dólares, né? Mas a gente vai entender o porquê que ele não podia pegar isso, tá? Então Naamã acreditou. Aí aqui, linkando com o 2 lá, com o 2, o subtópico 2, o que a gente vai ver? Toda a questão, você vê, toda a questão do evangelismo pessoal da menina. A menina falando, dentro do contexto dela, falando do profeta, tudo. E essa é a nossa tarefa, é falar das pessoas, é falar para as pessoas, falar o que Jesus pode fazer, o que ele pode realizar, tá? Depois eu vou tentar colocar um debate aqui. Então, se eu vou ler aqui, né? Então, Salmo 119, 19. Eu vou ler na NVT de propósito, tá? 119, 9. Aí, só para te ajudar, não tenta ler e me escutar. Ou você lê o seu ou você me escuta. Senão você vai se confundir. Versões diferentes, tá? Mas você pode marcar aí. A NVT eu só peguei um pedacinho, não é inteiro. Sou peregrino na terra. Por que eu estou fazendo? Para poder dar o debate, tá? Salmo 119, versículo 19.
Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. É só um pedacinho do versículo, né? Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são. Nota da NVT, ele comentando 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. É um comentário do versículo. Os cristãos, eu estou fazendo uma aplicação aqui da ação da menina, tá? Os cristãos que vivem em território hostil. Hostil é o que está acontecendo no Afeganistão. Aquele é território hostil, né? Precisam viver segundo os princípios das boas novas, de modo que possam persuadir outras pessoas para o Senhor. O que é peregrino, irmão? Você não tem ponto fixo. Por que eu gosto do termo paróquia? Nos Estados Unidos usa muito a paróquia, até as igrejas protestantes. Por quê? A paróquia faz muito sentido. O que quer dizer paróquia? Casa do peregrino. Então, por isso que era paróquia. A casa do peregrino. Então, todo lugar que você vai, tem um lugar onde você vai ser cuidado, onde você vai receber comida, entendeu? Então, as igrejas que têm esse título de paróquia é isso. Era os monges que iam e saíam anunciando. Ali eles seriam... Exatamente. Então, paróquia é isso. É a casa do peregrino. Entendeu? Porque o peregrino não tem morada fixa. Estrangeiro. Estrangeiro todo mundo sabe, você não é deste país. Você não pertence a este mundo. Tá? E aí é muito essa ideia da menina. A menina está sendo esse papel. Ela está ali, mas o coração dela está onde? Lá. O que... Daniel também é isso. Você vê isso em Daniel. Daniel foi para a Babilônia, mas ele não esqueceu os princípios. Ele não esqueceu os princípios. Tá? Aí eu faço a pergunta, irmão. No caso da moça, qual era o problema lá que ela viu? Que ela estava vendo ali? O sofrimento do seu Senhor. E qual foi a mensagem dela? Vai lá em Samaria que tem um profeta lá que vai curar ele. Ela não pode curar, vai curar ele. Olha aí, isso é o impacto do... Porque quem acompanha aqui o ministério profético de Eliseu é um negócio extraordinário. O homem ressuscita até morto. E outra, depois que ele está morto. Entendeu? Então, olha o impacto dele, entendeu? Até depois de morto, as pessoas ressuscitam. Aí aqui é o poder de Deus. Elias agora ele é o representante de Deus. Tá? E a menina ficou ali na mente dela. Impactou ela. A pergunta é, irmão, para fazer o debatinho aqui. Qual que é o mal do nosso século? Qual que é o mal do nosso século? Falta de referência. Quem mais aí? Dinheiro. Eu vou pedir para você definir essa questão do dinheiro para ficar melhor. Eu vou ajudar. O consumismo. Eu vou ajudar. O consumismo. O dinheiro é o consumismo. O consumismo é um mal sério que está entrando dentro dos nossos arraiais. Então o irmão falou referência, dinheiro. O irmão concorda que eu coloco consumismo? Engano, comprometimento. Vou só dar um ponto aqui. Vamos ver o mal lá fora. Se coloque no lugar da menina. Você é o representante de Deus. Você é a igreja de Jesus. E você está vendo o mal lá fora. O que você vê o mal lá fora? Aí eu comecei falando um pouco lá do filme, da série que eu estou assistindo dos Estados Unidos, a degradação da sociedade e tal. Então você, como um cristão, conhecedor da palavra de Deus, você olha para o mundo. Como você poderia ajudar o mundo?
Sim, aí você está falando de você. Agora eu quero que você fale o problema lá. Você é uma cristã, você vê uma amiga sua, um amigo seu que não é cristão. Ele está passando por um sofrimento. Qual é o mal que você olha e identifica na vida da pessoa que você poderia ajudar? Qual é o mal que você vê? Aí você está falando de você, beleza. Agora eu quero que você diga o mal que você vê numa pessoa que não mente. Agora eu quero que você defina o que é pecado, porque senão fica muito subjetivo. O que é o pecado? Para você, assim, olha, eu vejo um comportamento ou um pensamento onde você está, lá no seu ambiente, você se incomoda com aquilo. Você, irmão, não é cristão, não se incomoda, você é um cristão, você não se incomoda com o comportamento. Vamos dar um exemplo. Está fazendo uma empresa em que seu patrão atrasa salário e você tem que saber que ele está doente. Você teria reação dessa menina dele? Um representante de Deus lá dentro? Já começou a ajudar, agora vamos lá. E aí? Depois eu vou perguntar qual que é a mensagem. Qual é a mensagem que leva? Ela levou aquela mensagem do profeta. Qual é a mensagem do Novo Testamento? Vai pensando. Então, o irmão falou da questão do dinheiro, consumismo, falta de referência. Aí nós temos um problema na questão da sociedade, né, do comportamento. Aí, o que eu amo de muito aí é o amor da igreja. Não é do mundo, né? Ele está falando de nós. Ele está falando de nós. Isso aí que você falou, Léo, é importante, sabe por quê? Isso, olha assim, quando um cristão olha a degradação da sociedade, aí o que Jesus está falando assim, ó, o amor de muitos fiará, não compensa. Aí abandona a fé. Esse é o sentido. Aí nós não podemos olhar para o que está acontecendo e esfriar na fé. Isso aí que Jesus está falando até serve para mostrar o que está acontecendo no mundo, você não pode se esfriar. E não só no mundo, o que está acontecendo na igreja. Tá? Falta de temor a Deus. Você não vai procurar a pessoa. A pessoa vai te procurar porque ela vê algo de Deus na sua vida. Sabia? No meio da multidão, a gente tem que fazer a diferença. Você vê que eu trabalho, deve ter uns 20 marcos dele. Mais ou menos. Uns 20. Mas toda vez que tem um problema mais secular, o patrão é patrão, eu não procuro deles. Procuro minha esposa, procuro para conversar, para aconselhar, para oração. E nessas horas, você precisa ser representante, você não precisa desaparecer. Se você não é representante de Deus, só tem que ser você a vida inteira. Eu tenho 20 anos na igreja, eu sou a mesma pessoa que entrei há 20 anos, eu tinha acabado de me converter, eu sou a mesma pessoa. Vamos agora para a mensagem. Qual a mensagem deve ser pregada? Vamos pegar a frase de Jesus? Mateus 4,17. Mateus, é ali. Quando Jesus fala Mateus 4,17, é o segundo ano de Jesus. Os que os teólogos dizem que é o ano da popularidade. Jesus é muito conhecido. O Sermão do Monte, quando Jesus vai ensinar o Sermão do Monte, não é no começo do ministério, é o segundo ano do ministério. Ele já é muito, mas muito conhecido. Aí ele vai estabelecer agora os pilares do cristianismo, ou os pilares do evangelho, para ser mais específico. Os pilares da sua mensagem. E qual que é os pilares? Eu estou fazendo uma aplicação agora, tá, irmão? Então, o que Jesus diz em Mateus 4, versículo 17? Quer dizer, arrependei-vos. Qual que é? O reino de Deus está próximo. Arrependa de tudo isso que a gente falou agora. João Batista também teve essa mensagem, né? É a mensagem. Jesus já está. Já teve a mensagem, Jesus vai. Legal. Arrependam-se. Arrependa-se. Você está gastando demais dinheiro. Arrependa-se. Entendeu? Você tá muito consumista.
Consumismo é egoísta, você está mais precisando mais de você. E você está pensando nas pessoas que não têm, gasta um pouquinho menos. Qual é outras coisas que o irmão colocou? Falta de referência, né? Ó, você é uma pessoa que é mau exemplo. Arrependa-se, seja bom exemplo. Qual foi a outra coisa que o irmão falou? Aí eu falei que é pecado. Eu pedi para definir. Pecado é muito subjetivo, né? Pecado é errar o alvo. Mas qual alvo? Qual alvo que nós estamos errando? É na questão moral, é aqui na questão ética. Entendeu? Então, quando nós olhamos para uma conduta da pessoa e falamos assim, ó, rapaz, arrependa-se. Agora, como é que você vai conversar com essa pessoa? Porque assim, por que eu saí da cura? Porque a cura é muito fácil, né? Assim, a pessoa tá doente, você vai lá e ora e Jesus cura. E a gente sabe que não é só a questão da cura. A cura chama as pessoas para... A cura é aquele momento ali, vamos dizer, o momento... É o ápice da coisa. Entendeu? Mas qual que é a mensagem hoje? Por isso que eu perguntei, qual que é o mal do mundo hoje? A gente sabe, a gente falou da doença aqui, da lepra. E a gente sabe que hoje isso a medicina cura isso aí. E aí, Deus deu sabedoria para a medicina, para os médicos, cientistas, e hoje tem cura. Então, a mensagem lá, hoje, você vai, ó, procura um médico lá, né? E a gente vai orar para que Deus dê sabedoria para o médico, que você pode ser e caminha. Tá. Então, o que o Alex colocou uma coisa aqui, que é isso, a sociedade, ela está, e aí quando eu falo no global, ela está perdendo as referências. E tem um grupo que quer destruir os alicerces. Não dá tempo, eu sempre cito aqui, mas se os irmãos parassem para estudar, para ver o que agentes, ativistas, têm feito em escolas, universidades, para destruir a mente, porque assim, é a questão da dissonância cognitiva. Eu vou fugir só um pouquinho, aí eu vou correr, senão eu não consigo terminar a lição. Eu vou dar um exemplo muito básico, eu falei isso aqui na questão de ideologia de gênero. Quando um professor mal intencionado, ele coloca uma pergunta lá, que a criança tem que colocar sim ou não. Por exemplo, o que você acha de uma mulher sem homem? Você pensa que é uma coisa boba. Aí você pode falar, lá tempo atrás, você podia falar assim, é só para passar de ano. Né? Põe aí. Mas o que a gente está falando para a criança? O que a criança está vendo? A realidade. O que é a realidade? A realidade é assim, eu estou olhando para um homem. A realidade, eu estou olhando para uma mulher. Quando a gente fala para a criança assim, coloca que pode ser outra coisa, eu estou distorcendo a realidade. Aí ela perde referência. Ela perde a referência. Você pensa que isso provoca um problema psicológico medonho na cabeça da pessoa. Porque eu estou dizendo para ela assim, nega a realidade. Tem um pastor José Araújo, pergunta para ele como é que é você dizer para a pessoa negar a realidade. Nega a realidade. Você está falando assim, o que você acredita não é verdade. O que o seu pai e sua mãe ensinou, e isso, pega isso agora e coloca isso em escala mundial. O que você acha que vai produzir? Já está produzindo. Eu falo do dinheiro. Na Suécia, você acha que por menos dinheiro é na Suécia? Na Noruega? Na Noruega as pessoas tiram 4 meses de férias. Trabalham 8 e tiram 4 meses de férias. Você acha que eles têm problema de dinheiro lá? Sabe o que acontece lá? Alto índice de suicídio. E como é que pode? Uma pessoa viver num país que qualquer um de nós, se visitasse, queria morar lá. Qualidade de vida próximo de 1, né? Que 1 é bom, né? E as pessoas se suicidam. Tem tudo. Esse é um mal. Hoje, eu estou lendo um livro que se chama Margem. Que é o Márcio que me indicou.
E ele fala muito essa questão do progresso hoje. E como isso destrói você. Porque é sempre você correndo. Para procurar o quê? E aí você tem a felicidade do progresso. Isso aqui é uma coisa extraordinária, é ou não é? É extraordinário isso aqui. Isso aqui você conversa. Eu tinha primos que eu nem sabia que existia. Eu converso com meus primos, que eu nem sabia. Coisa assim, de família. Parentes meus, amigos meus que me acham lá. Só que imagina uma pessoa que fica 8 horas nesse negócio. 8 horas disso aqui. Isso aqui é o progresso. Mas se você fica vendo questão política, você fica doido. No final você não resolve nada. Eu não tenho força, eu não tenho meio de ação de mudar nada. Mas você fica ali mandando mensagem para a pessoa e você perdeu 1 hora, 2 horas da sua vida, coloca isso em meses, coloca isso em anos. Aí o que você tem que fazer? Você tem que tranquilizar a sua alma, pensar na sua vida, qual é o legado que você quer deixar, pensar na perspectiva. Isso é um grande mal. Aí ele fala que a dor está muito relacionada na questão do sentimento. E acho interessante isso. Ele fala muito que as nossas dores, onde a gente sofre, é mais na família. É mais nas nossas relações emocionais. É onde está a dor. Eu não consigo me relacionar com o irmão da igreja, eu não consigo me relacionar com a minha família, eu não consigo me relacionar com as pessoas. E é onde está o meu maior foco de dor. É onde eu mais sofro. Entendeu? Aí, quem sabe o dia a gente volta com mais. Por que hoje as pessoas estão muito fora do ensino, em termos de pilares de educação familiar, baseada na Bíblia? Porque terceiriza-se a educação das crianças na hora que elas nascem. Servo de Deus, não mesmo, vai quando os filhos tinham com 2 meses de vida, levamos ele lá para a creche, porque eu trabalho, a minha esposa trabalha. Aquele nenenzinho começa a crescer na creche, fica até formar na faculdade. Você vai na faculdade hoje, eu comecei a faculdade provavelmente, no meio de 160 alunos, tem mais de 80 são gays e lésbicas. 160, imagina. Não deu para saber quantos cristãos tem ainda. Eu sei que eu dou lá, e quando põe a mensagem aqui, mas não deu para saber quantos tem. Mas aí, esses aí vão bebês terceirizados, na creche, por crescendo. E os servos de Deus estão no mesmo caminho. Por que nós estamos vendo um alto índice de lesbianismo, de homossexualismo dentro da igreja? Não é por culpa da igreja, é por culpa da terceirização que os nossos filhos estão tendo, infelizmente. Por consumir, eu quero consumir mais, eu quero mais, eu quero. Isso não é mais querendo, não é? O irmão quer debater mais, você vê. A menina tinha, o Naamã tinha um problema, ela apresentou. Vai lá que o Naamã cura. Qual é o problema hoje? Como é que te leva hoje? O pastor Ronaldo fala isso, eu também falo também. Irmão, você quer firmar as suas bases cristãs? Quer firmar? Mateus 4, 5, 6 e 7. Se você quer aprofundar mais, vai lá em Lucas capítulo 12. Eu achei muito bonito o título da NVT. Que diz assim, ensino e preparação para a crise. Lucas 12, o capítulo inteiro. Depois, lê, marca só quem quiser ler. Lê Mateus capítulo 4 até o versículo 7, que é a base do ensino de Jesus. Aí nós vamos ali, o que que... E no capítulo 12, Jesus começa a falar da hipocrisia dos fariseus. Depois tem uma questão de avareza lá, né? Os 2 irmãos falam, Senhor, divide a herança aí. Aí Jesus dá um sermão neles, fala da questão da avareza. E aí ele vai. E Jesus vai falando de uma série de coisas. Ó. Ensino sobre o dinheiro e os bens. Estou pegando só títulos. Estejam preparados para a vida do Senhor. E Jesus causa divisão. Então, Jesus estabelece uma série de princípios. Lucas 12 é muito. Esse, irmão, é um texto que eu uso muito para a minha vida. Muito para minha vida. Quando eu estou num momento de crise, eu tenho crise também, tá? Eu
Sou normal igual você. Todo mundo tem, né? No meio de crise, eu vou para 12, Lucas 12. Lucas 12 a passagem de alívio para minha alma. Quando eu vou para Lucas 12. Capítulo, Mateus, a base, A entendeu? Bíblia é interessante. Vários tópicos. Isso. Tem o pecado imperdoável, tem a oposição, a cobiça, o rico insensato, a preocupação, as riquezas, o dono da casa, o servo infiel e os fariseus. São vários subtemas que ensinam aí. Você já vai no lugar Então, sabendo que tem lá, né? e para fechar aqui, eu acho que tem um debatinho bom, né? Eu acabei vou ter que dar uma resumida na aula. Mas é isso, porque a menina lá, de novo, qual é o problema que a menina tá vendo? Ela tá vendo o sofrimento do Naamã. E ela tem a solução. O Deus de Israel tem um profeta lá. Né? Às vezes a gente tá vendo o sofrimento das pessoas. Pode falar. Ela estava na casa de um homem, sendo escrava, fala para o papai e a mãe, ninguém. Ela era escrava, missionária. E ela não era revoltada igual hoje. A gente vê, né? Hoje, a geração de hoje, eles querendo, agora não falando, querendo se matar, se hoje você está numa coisa melhor, você tem que revoltar. Hoje, a geração de hoje, a geração parece que o povo é uma geração tem filho. Então, quem nós na escola não recebeu aquele cabeção, reduto, 4 olhos. Hoje em dia é tudo. O termo que se usa hoje, viu, irmão? Hoje se usa um termo, a sociologia usa um termo que é a sociedade líquida. A sociedade líquida aqui, entendeu? E também as pessoas. Imagina se estourar uma guerra, chama os reservistas. Deixa pra lá. Não vou não, né? É só menino não, né? Título do tópico. Você está pronto para curar, basta que busquemos que depositemos a nossa confiança e fé nele. Tópico 2. Debate foi bom aí, irmão? Então, eu sei que... Mas vai pensando aí, né? Vai... Como é que você, como uma menina, coloca no lugar da menina, qual é a mensagem? Melhor é arrepender. Mas como é que você vai falar para a pessoa? Você fala, se arrepende. Não é assim. Você tem que criar toda uma argumentação, conversar com a pessoa, olha, você está fazendo. Como é que faz isso daí, né? O mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a roupa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado suas vestes, Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que é profeta em Israel. Isso aqui é ousadia, irmão. Tem que chamar para ser Aqui é o cara ser crente, viu, irmão? Aqui é ousadia, irmão. É ter... O homem tinha consciência que Deus era na vida dele. Por que você rasgou aí? Falou pro rei, meu. E você lembra que ele falou pro rei lá quando ele falou assim: ó, se não fosse pelo Josafá, nem com você falaria. Ele era ousado, irmão. Mas não era assim, você pode falar, irmão. Ele falar lá pro chefe do Talibã lá, mas não vou falar com você, não. Isso é ousadia, é a mesma coisa. O rei podia matar ele, mandar matar ele na hora. Manda vir até mim. Então, o comandante da mão foi até a casa de Eliseu. Chegou lá, por exemplo, o profeta manda Naamã, um homem respeitadíssimo. Porém, ele não recebeu, mas mandou um mensageiro e com as instruções do que ele haveria de fazer para ser curado. O Naamã, sabe o que aconteceu, irmão? Eu não sei se os irmãos têm noção de quilômetro. Quanto mais ou menos daqui? 16 quilômetros, irmãos. Daqui dá mais ou menos aonde? Prefeito Saladino? Acho que todo mundo conhece o prefeito Saladino, né? Prefeito Saladino, Santo André. Então, amém? Só pra gente ter... Todo mundo sabe onde fica o prefeito Saladino? Imagina ele voltar com toda a bugiganga que ele trouxe.
Sabe o que é isso? Ele está vindo de Damasco. Quando ele vem, ele já está vindo. Ele passou pelo Jordão. O profeta você vai voltar de novo. Ele tem que pegar o caminho de volta, voltar. Imagina, mano. Ele ficou bravo. E o Quando a gente... não era E o cara era general, irmão. Eu meditando isso aí, sabe o que eu vejo? Assim, existe um mito que a primeira impressão é que fica. Assim, você chega aqui na porta dessa igreja, ninguém te recebe, ninguém te dá um abraço. Qual vai ser a sua ração estando aqui dentro? Pensa, irmão. Ele sai de lá com expectativa. Aí, ele sai de lá, você vê que eu sei o que eu sair, botar a mão na minha cabeça. Quer dizer, me recepcionar à altura da situação. Aí ele chega lá, volta, toma 7 mergulhos lá, 7 mergulhos no Jordão e está acabado. Pronto. Entendeu? E ele saiu resmungando. Ele saiu resmungando, né? Ah, lá na Síria tem uns rios melhor. Entendeu? E assim, ó, o procedimento que Eliseu mandou ele fazer não era um procedimento. E esse era o pensamento do mundo antigo, lá do pensamento do Antigo Oriente. Então era uma prática comum. Só que o que acontece? No caso, aqui é o profeta, mas no caso lá o mago ia junto com a pessoa. E quando chegasse no rio, ele ia fazer um encantamento, ele ia lá falar, entendeu? Então, o que ele está questionando é o Eliseu não ir com ele. Não é nem a questão de ir ao rio. Ou ele foi, tem rio melhor. Se fosse só para mandar eu ir, poderia ter mandado eu lá. O que ele está fazendo eu perder tempo. Entendeu? Só que ele vai. E aí, olha a ousadia do Eliseu. Entendeu? Mandou o cara. Entendeu? É que se lembra lá do Balaão, quando chegou a pessoa com as malas lá? Aí mandou malas maiores, né? O Balaão, opa, agora eu vou. Agora cresceu a maleta. Então, mas essa é porque na cabeça dele, que ele tá vindo no pensamento da Síria. Ele tá vendo na cabeça da Síria. Na cabeça da Síria, o mago. Porque na cabeça dele, o Eliseu seria o mago, o feiticeiro. Então essa é a mentalidade que ele está trazendo. Ele tem que vir até mim, aí ele vai me dizer o encantamento, aí eu vou pagar pelo encantamento. Por isso que ele traz um monte de dinheiro lá, quase $1 bilhão. Porque ele ia pagar pelo encantamento. Então ele está vindo com toda a mentalidade pagã. E aí que é o bonito, o Deus de Israel não trabalha assim. O profeta só deu uma palavra. E aí dependia dele. E você vê que ele vai resmungando. Aí o servo dele convence ele. Ele toma lá, vai dar os 7 mergulhos. Entendeu? Tudo isso, irmão, é uma prática comum do mundo antigo. E olha, eu acho interessante isso. Eu não sei se os irmãos, eu consigo passar para os irmãos. Deus manda fazer uma coisa que era comum do mundo antigo. Não foi nada assim. Só que a diferença é a palavra. O homem de Deus mandou ele ir lá. Entendeu? E aí ele vai e a gente sabe o que acontece. Quando se esperava que o profeta o recebesse com honra, que ele tocasse com as mãos, mas a ordem foi mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Tá? Então ele esperou toda uma pompa, tudo lá, mas não aconteceu. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. O homem ficou bravo. Entendeu? Ficou bravo. Contrariando o comandante, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele ficou como a de uma criança e ele estava purificado da sua lepra. Aí ele vai fazer uma aplicação. O número 7 que Eliseu usou representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. E aí, né, não tem aquela... De fato, não nos dá o direito de usar uma forma numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Então eu não posso pegar lá. Tem um sentido porque o 7 está lá, dentro da simbologia. Eu estou estudando simbologia, mano. É um negócio extraordinário. Assim, eu estou no negócio do templo. Assim. Um dia, quando a gente entrar no assunto, eu falo para o irmão como que era a visão das pessoas no mundo antigo do templo. Eu vou correr, tá? Para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé. Tá? Eu acho que quando ele aqui, a fé dele foi para 0, né?
Mandou voltar 16 quilômetros. Eu tô vindo de lá, o cara mandou de novo. A fé foi lá para baixo. Entendeu? Geazi é cometido de lepra. 2 minutinhos aí eu acabo. Ou 3, né? A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. Eliseu rejeitou o presente, porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei, e estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Provavelmente já não. E eu disse o valor aqui, irmãos. 750 milhões de dólares. O valor de ouro de hoje. Atualizado. 750 milhões de dólares. Quase 1 bi. Quase 5 bilhões de reais. O cara tem que ser crente, né? Hoje também, se acontecesse uma campanha desse 7 mergulho, o profeta não vai ficar mergulhado no Rio Tietê. Você acabaria. Você tá naquele. Aí Deus te assim, vai lá, no Rio Tietê. Você tava lá. Mas o que é interessante a gente ver aqui, irmão? Ó, a atitude de Eliseu ao recusar o presente de Naamã revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as suas bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmo e com Deus. Quando o texto lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, ó. Quando Eliseu, olha como o texto descreve Eliseu. Homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado, eu vou pular, ele falou assim, e ele saberá que há profeta em Israel. Qual que é o ponto aqui? Qual que é as palavras-chave? Homem de Deus. Ele é um profeta de Deus. Ele fala por Deus. Essa cura aqui está mostrando que Deus é o Deus soberano. Por isso que não poderia pegar dinheiro. Tá? Por ganância, Geazi é acometido de lepra. Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até Naamã e, metindo-se, apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Por isso, Geazi foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Olha que interessante. O propósito era para mostrar o poder de Deus de Israel, que governa plenamente por tudo, né? Aí o Geazi comete um erro imperdoável. Qual? Ao ir lá buscar, ele reduz o chamado profético a uma vocação mercenária, que é o que os irmãos falou aqui. Quem aguentaria? Tá? Explorando o poder divino em causa própria. E é isso que ele fez. Aqui, quando a gente olha para a teologia do livro de Reis, dos livros de Reis, Deus está mostrando que é soberano, combatendo a idolatria. Por isso que esses homens não podiam, porque o poder que eles recebem é para mostrar que Deus é poderoso. Então, no contexto aqui, não pode. Se a gente fosse olhar para tudo, você vai ver que o ministério de tanto de Elias, Eliseu é assim. Deus faz milagres em Israel, Deus faz milagres em outras, na Fenícia, com Elias, fora de Israel. Deus faz milagre com Eliseu dentro de Israel e faz milagre, no caso, um homem que veio e depois ele ainda vai ungir o rei Azael, rei da Síria. Você vê como Deus está mostrando o quê? Que ele controla todas as coisas. O que está em evidência? Que o poder de Deus. Então, por isso que esses homens, eles não se vendem. Eles têm noção exata de quem eles são. Aí aqui cabe a nós, irmão. É inadmissível que o servo de Deus negocie milagres e cura do Senhor por presentes ou favores humanos. Pode falar. Naquela época se falava em milhões, como você falou aí, bilhões de dólares. Né? E hoje não, hoje você faz uma campanha dessa aí, monta uns cursos, isso aí você convida o cara, ele não pede milhões, ele pede 5 mil, 15 mil, 50 mil. Verdade. Ele pede milhões. E outra coisa,
Essa eu concordo. Mesmo. Ele mostra função é igual assim, por exemplo. Eu sempre falei isso, eu não compro coisa assim, sabe esse rapaz que vem assim, real. Tá roubado, tá roubado. Então eu não compro, porque tem crente que compra. Aí o que acontece? É igual, nesse caso aí, para mim, quem está pagando está mais errado do que quem está cobrando. Porque está aliciando ele que vai continuar. Mas, ó, Sim. entendeu? Mas tem igreja no Brasil que foi construída em igrejas grandes, o povo fazendo milagre para isso ainda não só. Porque eu vi isso lá na década de 80, 70, 80, 90, lá na Nordeste. Eu acho que eu errei o ponto do debate. Da próxima vez. Só um chão, jogar uma dinheiro na aula, assim, os caras com uma troca, nunca mais tem dinheiro. E eu vi isso. Não, ele falava que para Qual é a diferença na meia na folha? política, né? Essa é uma questão O dinheiro também vai. Ó, política, né? bom, assim, ó, a gente pensa, a gente fala muito dos pregadores que cobram 5 mil reais, mas esses ministérios que trabalham aí com esse tipo de cura divina aí, é bilhões que eles movimentam. Bilhões, são bilhões de reais, entendeu? E por que ninguém mexe com eles? Porque eles têm políticos lá, tem deputados federais que lutam lá. Então hoje é uma briga no Brasil, porque quando a gente fala assim de cobrar imposto da igreja, aí muitas pessoas acham que estão querendo fazer, claro que há um duplo sentido, mas é para pegar justamente esses caras que desviam dinheiro. Entendeu? Bilhões que se desvia. Tá? Então, isso é uma realidade hoje em qualquer contexto que a gente vai. Tá? Então, isso acontece. Tá? É só você olhar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, a gente vai ver que tem hoje esses grandes ministérios, mega ministérios. Tá? A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar todos, independentemente da posição social ou nacionalidade. Apesar de muitas vezes não compreendermos o Senhor operar maravilhas de formas diferenciadas, Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. A pergunta: quem era Naamã? Era um comandante dos exércitos da Síria. Que importância teve a menina escrava na cura de Naamã? Ela se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que em condição de serva. O que Naamã esperava do profeta Eliseu? Esperava que o profeta recebesse com honra e que ele tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quais curas Naamã recebeu? Foi curado da lepra e do orgulho. O que aprendemos com a cura de Naamã? A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar todos, independentemente da posição social ou nacionalidade. Amém, irmãos? Hoje eu estourei 10 minutos, hein? Tô devendo 10 minutos para vocês. Foi 10% do tempo, né? Meus amados, não se caracterizem, Senhor. Irmão, mas é sério, eu estava meditando nisso aí, nessa lição aí, o camarada está acostumado, quando ele chega, a recepção é marcante. Ele não é um homem qualquer. Né? Haja vista quantas vezes nós convidamos pregadores aqui, e uma das exigências dele é que tenha lugar para colocar o carro dele. Isso é uma coisinha, é sempre símbolo. Sim. Não, da Síria. Eu seria hoje. Não. A camarada chega, não abre nem a porta para receber o copo. Daqui é para pouquinho. Por isso que ainda eu insisto aqui com os irmãos, os obreiros aí, irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você estiver aqui na igreja, não fica atento a quem chega.
porque às vezes quem está chegando aí, ele quer ser, no mínimo, uma boa recepção, porque é a primeira impressão que fica. Né? Primeira impressão é que fica. Eu já tive pessoas aqui que ele falou, já testificou e testifica. A primeira vez que eu fui na Sopro Divino, o pastor me recebeu na porta e me deu um abraço. Pode ser que... Quanto vale um abraço? Apesar que nós estamos num dia hoje, né, que não dá para abraçar muito, porque é o imperativo do mundo. É uma ordem mundana, do príncipe desse mundo. Porque ele sabe que isso aí marca a vida das pessoas. É por isso, quando, dependendo da fileira, se está na minha fileira, eu olho. Mas tem fileira. Cada fileira está na fileira. Cada fileira, eu olho. Amém? Amém? Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós rendemos honra, glória, louvor e adoração ao Senhor por esses momentos que temos passado na tua presença. O quanto esses momentos são importantes para a nossa vida. Que nós possamos aplicar essa palavra ao nosso coração e possamos pôr em prática, Senhor, porque nós precisamos ser um referencial na vida das pessoas do mundo do qual nós fazemos parte. Ajuda-nos, Deus, a tomar o exemplo dessa menina. Ajuda-nos, Pai, a aprender, a pôr em prática essas lições. Ser conosco no nosso dia de hoje. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe, mas olha, eu falei, porque nesse mês de agosto tem pastorete, vem para cá, pastorete, Cavalcante. Departamento Feminino, Desperta Débora. Amém, Deus abençoe. Amém. Cavalcante, cadê a Débora? Vem para cá, Débora. Oh, meu Deus do céu, olha. Doutor Antônio Sebastião diz assim, Geração de Davi. Geração de Davi. Amém? Abençoa a todos. Tem mais pessoas. Jesuíno. Jesuíno, vem para cá, Jesuíno. Cadê Jesuíno? Aqui, Vem para cá. todo mundo ficando mais experiente. Esse mês de agosto aqui teve bastante pastor Cícero lá no dia. Teve mais pessoas também que agora na minha cabeça aqui não vai me ajudar. Alfio, Célia? Ô, Célia, vem aqui, Célia, também, de agosto. Vem aqui. Em nome de Jesus, vem aqui. Vocês vão orar por nós. Amém? Quem mais? Tem mais alguma criança aí, adolescente? Ainda vamos fazer. Ó, de agosto. De agosto. De agosto também? Aqui, ó. Tá vendo? De agosto. De agosto. Aí, ó. Gente! Glória a Deus. Eu vou pedir aqui para o evangelista Alex estar orando por nós. Tá bom? E vocês vão estender a mão para nós aqui, vai abençoar nossas vidas. Tá? Amém? Vamos lá? Então, Senhor, começando mais uma primavera. Deus, o teu grande glória. Deus, Senhor, mais sobre a vida de cada um de nós. Deus, Pai, Senhor, Deus, Senhor,
Em nome de Jesus.